Né? Mas para ajudar a gente a explicar essa história, a gente convidou o Márcio Coimbra, que é colunista da revista Cruzoé, é CEO da Casa Política, é presidente executivo do Instituto Monitor da Democracia. Márcio, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Duda. Uma satisfação estar aqui no Papo Antagonista, conversando com todos vocês. Um abraço aos colegas de bancada também. Márcio, eu te mandei o vídeo antes para você assistir. Você já tinha visto? O que você achou? Olha, o que mais me traz um entretenimento nesses vídeos do Maduro é ele tentar falar a língua estrangeira, né? Ele tentando falar inglês, ele tentando falar português, é cômico, é tragicômico, é aquela comédia da sessão da tarde, assim, sabe? É realmente lamentável. Um país que está numa situação dessa, ele vai cantar Imagine, fica falando no war, war no, isso é patético, né? Agora, o que a gente sabe é que o MST tem tradicionalmente uma relação com o chavismo desde décadas atrás. Nesse ano mesmo, ele acabou de ceder, se não me engano, 150 hectares de terra para o MST dentro da Venezuela, que dizem, claro, para fazer hortas comunitárias, etc e tal, mas a gente sabe que o que se tem ali é treinamento paramilitar, treinamento de guerrilha. A Venezuela se transformou em um hub de movimentos terroristas, onde a gente tem ali membros do Hezbollah, russos, nicaragüenses, cubanos, MST, toda essa fauna terrorista aí que está espalhada pelo mundo se encontra nesse território da Venezuela como forma de trocar informações e ser treinado. Então, na verdade, o grande problema é que a Venezuela já se tornou um estado falido. Um estado falido que é um centro de treinamento de ações terroristas e de financiamento também. E por isso que ele vem e fala do MST, pede apoio do MST, pede apoio do povo brasileiro por intermédio desses seus interlocutores tradicionais, mas é lamentável porque a gente vê em que ponto a Venezuela chegou, um país que está despedaçado em tantas partes. Eu tenho acompanhado pessoalmente por amigos que já fugiram, amigos que ainda estão lá, famílias que estão sendo ainda dizimadas, separadas, pessoas ainda sendo sequestradas, torturadas. Realmente é uma situação lamentável tudo que vem acontecendo nesse regime do Maduro. Ô Márcio, você falou aí do portunhol do Maduro. Eu vou confessar primeiro que eu me senti muito enganada. Eu acho que você também deve ter sentido enganado. Por quê? A gente fica estudando para falar, no mínimo, umas 4, 5 línguas direito, né? Aí vem e fala, e tal língua? Eu não falo direito. Sendo que, por exemplo, eu falo que eu não falo francês direito, o meu francês é muito melhor do que o portunhol do Maduro. E vocês também devem ter isso. A gente se esforça tanto para aprender espanhol, inglês, italiano, o deles aí com idiomas mais antigos, se esforçando com grego, com latim, com caramba. O Maduro, gente, pra vocês verem a esculhambação que é a Venezuela, não é de hoje. Ele era o chanceler. Ele era o chanceler do Chávez. Quer dizer, é um regime que, assim, esse portunhol dele mostra o quanto que tá caindo de podre. Porque, assim, há muitos anos já ninguém mais tem qualificação para porcaria nenhuma. As pessoas têm o cargo porque elas estão dispostas a recrudescer o regime, né, Márcio? Exatamente. O Maduro, na verdade, ele era motorista de caminhão, né? Essa que é a origem dele. Então, na realidade, é alguém que nunca teve nenhum tipo de formação e, na verdade, foi colocado ali como ministro de Relações Exteriores do Chávez, né? O que é mais patético ainda. E a gente viu um ditador que se tornou alguém que é uma mão muito mais pesada do que o Chávez.
Eu tenho um amigo jornalista de um veículo estrangeiro que já passou por vários países. Ele teve na Venezuela na época do Chávez e depois na época do Maduro. Ele me disse que a diferença que você tem, o recrudescimento pesado com o Maduro é uma coisa assustadora, assim. Não que com o Chávez fosse bom, mas que se você comparar com o Maduro, né, o Maduro é realmente completamente uma pessoa fora de controle. Isso eu acho que se dá, né, Madá, pelo fato de que é aquilo que eu sempre digo sobre a Venezuela, que eu acho que é o grande e o maior problema que as pessoas não se atentam. O problema não é o Maduro. O Maduro, ele é alguém que é um títere do regime, é alguém ali que representa o regime. Agora, o regime pode propor trocar o Maduro por outra pessoa e tudo continuar da forma que está. Porque o problema, na verdade, são mais de 700 militares, 700 generais, imaginem só, mais de 700 generais que estão entranhados na estrutura do Estado e roubam o Estado venezuelano, saqueiam o Estado venezuelano numa teia de corrupção sem fim. Ou seja, para você conseguir limpar aquele terreno, você não consegue só tirar o ditador. Você tem que tirar o ditador e, além disso, você tem que limpar os porões do regime. O regime tem gente nas áreas de infraestrutura, tem nas áreas de mineração, PDVSA, que todo mundo já sabe, conhece, mas nos mais diferentes áreas que vocês possam imaginar, você tem esses generais, esses militares que tocam o regime, tocam o dia a dia. Para a sua sobrevivência, eu tenho certeza que eles vão propor, certamente, vamos entregar o Maduro, mas vamos colocar outra pessoa no lugar dele. Não, a operação tem que ser uma operação de limpeza, porque senão não vai adiantar. A Venezuela vai continuar no mesmo caminho que ela está hoje. Denis Xavier. O Márcio faz uma análise extraordinária do caso. Eu queria ilustrar rapidamente, assim, numa autorreferência estranha, mas o meu editor está aqui, o Duda. Lembra, Duda? Eu publiquei agora, há coisa de poucas semanas, um artigo na Cruzoé, uma crônica na Cruzoé, falando exatamente que em regimes coletivistas nunca se trata de uma questão de competência, mas de capacidade de articulação política entre os piores em geral, né? O regime coletivista traz isso, e eu falava especificamente da ascensão de Boulos como ministro, né? Lembra disso, Duda? Lembro. Boulos como ministro. Porque exatamente, o Hans Hoppe, que é um grande pensador libertário, ele fala, olha, em sistemas assim, é estranho se aparecesse alguém competente, técnico, trabalhando em alguma área. Então isso daí é o que acontece sempre. As figuras mais vulgares, aquelas que se vendem mais barato no mercado dos princípios, são as que vão atingir cargos mais altos de poder. A minha pergunta para o Márcio vai no seguinte sentido: mas você é da tese de que, então, na Venezuela, só uma intervenção externa poderia reajustar o curso da história daquele país, aí no caso Trump poderia exercer um papel essencial, ou você acha que aí nós precisamos deixar esse povo limpar a própria sujeira? Olha, Denis, a pergunta é excelente. E para a gente chegar à conclusão, a gente tem que perceber que não sobrou praticamente ninguém lá para limpar essa sujeira, né? E os poucos que sobraram estão presos, sequestrados, torturados. E alguns escondidos, a gente não sabe onde, como. E então, na verdade, não há como você fazer uma limpeza do regime de dentro para fora. Você precisa de uma intervenção externa. Nós chegamos a um ponto na Venezuela onde não é possível mais você conseguir evitar com que esse mal continue se espalhando. E a única forma de você fazer isso é vir uma intervenção externa. Agora tem que ver de que modo essa intervenção externa vai acontecer, porque ela precisa atacar os
principais sintomas, os principais pontos de metástase do câncer do regime chavista, que estão espalhados por diversos pontos. É uma ação estratégica que demora e vai tomar muito tempo e que você vai precisar depois uma reconstrução muito difícil e muito demorada, também com o retorno dos venezuelanos que estão no exterior. Agora, é um trabalho que não é possível ser feito de dentro para fora. Ele é só possível ser feito de fora para dentro. A gente, se olhar para trás, a gente está praticamente falando aí em 3 décadas de regime chavista. A gente já está falando em praticamente uma geração. Daqui a pouco a situação se torna irreversível, como aconteceu em Cuba. Em Cuba, como se passaram algumas gerações, essas pessoas já não têm memória, já não tem pessoas da família que têm uma memória que não seja dentro daquele regime totalitário. Então elas não conhecem nada fora daquilo, o que torna muito mais difícil você fazer algum tipo de transição para um modelo de liberdade, de democracia, de livre mercado. Eu acredito que, infelizmente, você tem que fazer uma intervenção externa e a gente só conta hoje com os Estados Unidos para fazer isso. E a gente conta com o Trump, que é alguém que está disposto a realizar algum tipo de ataque, a gente vê, mas tem que ver até que ponto ele vai, o que ele vai negociar. A gente sabe que os americanos têm interesse lá dentro, tem petroleiras americanas lá dentro, ou seja, existe muita coisa para se levar em conta nesse jogo aí, e eu acredito que os americanos começaram com a pressão, eles mostraram que eles estão lá, e vai acontecer alguma coisa. Com certeza vai. Agora, o que e como ainda está muito nebuloso. Ô, Márcio, tem um caso, que eu não sei se as pessoas sabem quem é esse cara, Hugo El Pollo Carvajal. Vocês conhecem? Sim. É que o Márcio está seguindo esse caso também há um milênio, desde que deu toda a encrenca dele, que ele sumiu na Espanha, depois reapareceu, é o chefão da inteligência do Chaves. Ele se voltou contra o Maduro, fugiu para a Espanha, teve uma zona lá judicial na Espanha que caiu o juiz, o caramba, ele sumiu, só que agora ele reapareceu e ele acaba de fazer uma delação premiada nos Estados Unidos. Esse tipo de material, porque o Hugo Pollo Carvajal, ele era o homem de confiança do Chaves. E ele disse nessa delação premiada, que saiu faz o que, uma semana, Márcio, 3 dias, não lembro direito. Ele falou que ele colocou todos os laços ali do Maduro com todos os traficantes da região. Ou seja, o Trump está se organizando para fazer uma linha de ataque, inclusive defensável sob o ponto de vista internacional, né? Sim, com certeza. E aí o governo brasileiro entra, né, Madá, como uma peça importante desse jogo. E o povo brasileiro deveria apoiar uma ação americana nesse sentido, porque a principal organização liderada pelo Maduro, uma organização internacional terrorista que nasce de Caracas, ela já tem infiltrações dentro do Brasil, né? Tem infiltrações com o crime organizado, com o PCC, com o Comando Vermelho e com vários outros grupos. A gente sabe que a gente também tem aqui células do Hamas e do Hezbollah no Brasil, que também se infiltram no país. A gente tem uma fronteira muito porosa, né? Então, eu acredito que tudo isso está muito conectado, Madá. E é muito importante que os Estados Unidos tenham esse mapeamento, porque eles vão saber quais são os nomes principais do regime que respondem por quais áreas. Porque isso ainda é uma coisa um pouco nebulosa e precisa ser muito bem mapeada se for ocorrer uma invasão. E o Brasil, infelizmente, não está alinhado com o governo Trump, mas pode ser que seja um ator que tem algum peso em toda essa história. Houve essa conversa do Lula com o Trump essa semana e muitos dizem que a Venezuela estava nesse cardápio
e que Lula entendeu esse recado e de que se ele ajudasse o Trump, as sanções poderiam cair ao Brasil, inclusive também a aplicação da Magnitsky ao Alexandre de Moraes, ou seja, que estaria aí uma barganha nas mãos do Lula, caso ele fosse interceder a favor dos americanos nessa questão aí da Venezuela. A gente precisa ver como é que isso vai andar, até porque o governo brasileiro, né, e a gente, eu apesar de não ser petista, sei que existem pessoas dedicadas e trabalhando e muito bem intencionadas dentro da Polícia Federal, que estão trabalhando contra o crime organizado no país, em parceria com os estados, e essas pessoas sabem que a Venezuela é um ponto de vulnerabilidade para a segurança pública brasileira. Então, o Brasil, por seu dever de ofício com a sua própria população, deveria apoiar qualquer ação que pudesse derrubar o regime narcoterrorista do Maduro em Caracas, para também aliviar toda a pressão que nós sofremos no Brasil em relação à segurança pública que vem por meio do crime organizado para dentro do nosso país. Vou aproveitar só, o Márcio Coimbra escreveu um artigo na revista Cruzoé dessa semana, O Resgate da Venezuela, em que ele defende justamente uma intervenção externa para conseguir conter, né, e todos esses males da ditadura militar do Maduro, que acabam também, são problemas que acabam se espalhando por toda a região e afetando vários países, inclusive aqui o Brasil. Márcio, muito obrigado aí pela sua participação. Uma pena a gente não poder ter tempo para conversar mais, mas sempre bom ter você aqui e ter também você como colunista da Cruzoé. Eu que estou sempre à disposição. Para mim é uma honra falar com todos os antagonistas que nos seguem. Tá aqui com a Madá, com o Denis, contigo. Para mim é uma satisfação e uma honra estar com pessoas que eu admiro e com quem eu divido ideias e valores que são fundamentais para o nosso país melhorar. A gente sabe que a nossa luta é árdua e a gente sempre corre atrás. E, como vocês já falaram, eu estava acompanhando aqui antes, além de estar no programa, eu também sou um antagonista que acompanha todos os dias. Não deixem de assinar a Cruzoé. Usem o cupom da Madá, porque é fundamental para que um jornalismo e ideias de qualidade cheguem aonde devam chegar no nosso país.